gente fala em concorrente, a gente fala pensando, por exemplo, quando a gente pensa uma visão geral, né, da população no geral, a gente pensa em concorrente, a gente pensa em empresas que entregam o mesmo produto ou o mesmo serviço. Por exemplo, um salão de beleza que faz corte de cabelo e outro que faz corte também. E aí a gente chama eles de concorrentes porque eles fazem o mesmo serviço de corte de cabelo, por exemplo. E aí, no mundo da consultoria, pode ser que a gente pense também, se já existe uma consultora, se já existe alguém atuando nessa área, é a nossa concorrente. E aí a gente começa a competir, a achar que a gente tem que competir pelo mesmo cliente. Porque, se existe alguém já atuando, faz o mesmo serviço que eu, é um concorrente, então eu vou competir pelo mesmo cliente. E a gente acaba vendo essa pessoa, esse profissional, essa empresa, com uma imagem negativa. A gente acaba vendo como se fosse algo que vai nos prejudicar, que algo que seja ruim essa pessoa, essa empresa já existir no mercado, gente. Mas a gente tem que pensar por outro lado também. E aí a gente vai fazer vocês pensarem hoje, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de fazer vocês refletirem. Nas lives da semana passada foi assim. Quem não assistiu a de sexta, inclusive, meu Deus do céu, não sabe o que está perdendo. A de sexta a gente vê vocês refletirem muito. Então a gente tem que olhar o outro lado da moeda, né? Não dá só para a gente olhar como um concorrente, como uma competição. E a gente costuma falar aqui na empresa que quanto mais gente fazendo o que a gente faz, melhor. Porque quanto mais consultores a gente tiver, mais vai ter o quê? Empresas conhecendo o nosso trabalho. Então, quanto mais a gente disseminar a consultoria, mais pessoas realizarem esse tipo de serviço, mais as empresas vão começar a se dar por conta de, opa, existe uma tal de consultoria. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, gente, que a gente não para pensar. Existem mais de 20 milhões de CNPJs ativos hoje no Brasil. 20 milhões. E a gente já falou em lives anteriores, inclusive na live de sexta-feira, que a gente precisa de, no máximo, 10 empresas para faturar mais de 10 mil reais com a consultoria. E são 20 milhões. De 20 milhões, 10 já nos ajudaria a faturar mais de 10 mil reais com a consultoria de alimentos. E todo ano abrem milhões e milhões e milhões de novas empresas aqui no Brasil. Então, o mercado de alimentação é um mercado que tem oportunidade para todo mundo. Mas tem um consultor aqui na minha cidade, que bom! É uma oportunidade da tua cidade conhecer cada vez mais a consultoria. Tu não vai ficar sem cliente, não vai. Vai ter cliente para todo mundo. E é importante a gente ter essa visão, porque senão a gente acha que a concorrência é ruim. Que coisa boa que tem gente fazendo isso. Que bom. Quando a gente começou a Caterine, não tinha ninguém que a gente conhecia. Há 9 anos atrás, se tinha, era pouco conhecido, era pouco falado, e era tão ruim, porque quando a gente falava da consultoria de alimentos, parecia um bicho de 7 cabeças. Consultoria, o que é isso? Hoje não, hoje esse parâmetro mudou totalmente, completamente. Tu fala em consultoria de alimentos, tem muita gente que não conhece ainda, mas muitos negócios conhecem, e isso é muito bom pra gente. Então, vamos olhar com esse viés, através desses olhos, não do olhar de, é ruim, vou perder um cliente. Não, tem 20 milhões de clientes, gente. 20 milhões de empresas que a gente pode atender. Então, vamos pensar assim. E outra coisa, né? Quando a gente começa a disseminar a informação de que existe a consultoria de alimentos, de que existe esse serviço, que esse serviço é essencial para os negócios, os donos dos negócios começam a entender mais. Quanto mais pessoas disseminam essa informação, mais isso se torna normal. Quer ver uma coisa interessante que a gente pode relacionar a isso? Quando começou aquela onda, não sei se vocês estão aqui nos assistindo, conhecem, já ouviram falar ou já até consumiram. Quando começou a onda da carne que não era carne, né? Quando começou aquela onda de ter carnes de vegetais, o futuro do hambúrguer, que se falava muito, pouco se conhecia, pouco se falava, poucas pessoas consumiam. Depois, quando começou a entrar um monte de empresa fazendo a mesma coisa, ou seja, trazendo alimentos também simulando carnes, mas de vegetais, o que aconteceu? A população começou a aceitar de uma forma muito mais natural. Começou a ser mais conhecido. E é isso que acontece quando a gente tem mais pessoas atuando na consultoria. Começa a ser mais conhecido também por todo mundo. E é mais comum. Quando a gente não conhece, quando é algo desconhecido, a gente desconfia. Natural do ser humano. Super natural. Todo mundo age assim. Agora, quando várias pessoas estão falando, estão conhecendo, é mais fácil da pessoa acreditar, confiar e querer
contratar. Então, vejam como um lado super positivo e não negativo, como a maioria das pessoas acha. E aí tem uma coisa bem importante, né?